Obrigado pelo convite. O meu nome é José Nunes e faço parte do board da ASEC-PST. Eu, no contexto, vou começar, portanto, falando um bocadinho do que é que vou falar hoje. Vou repetir alguns temas que já foram abordados, é natural. Vou dar um contexto, e esta é uma visão da ASEC-PST e também minha, sobre o que vivemos agora. Vou falar de digitalização da sociedade, a oportunidade da ameaça, desafios do setor financeiro, pagamentos amanhã e o amanhã será diferente. Uma sessão ligeira, não vou entrar em muitos temas tecnológicos profundos, apesar de... Primeiro contexto, ou primeira ideia de contexto que eu quero dar, os incumbentes. A ASEC-PST é uma empresa que muita gente não conhece e por isso é que vou fazer esta introdução. É um IT provider de bancos, providencia cores bancários, sistemas de pagamentos, etc., nos últimos 30 anos a bancos. E por esse motivo fazemos parte daqueles que eu vou chamar que têm as duas doses, as meias doses, são os incumbentes, os dinossauros, todos esses efeitos. E pus ali um conjunto de instituições que também fazem parte da cadeia de valor do setor financeiro nos últimos 30 anos. E não podemos negar isso. E essas pessoas que fazem parte da cadeia de valor e que usufruem dessa cadeia de valor, tipicamente seria a primeira vez que mudavam sem razão nenhuma. Mudam porque alguém mexeu no queijo. Aquela preocupação que falavam os bancos, que é quem é que vai decidir qual é a conta que vai pagar? Não vou ser eu, vai ser a Alexa. Pronto. E, portanto, há alguém a mexer na cadeia de valor do setor financeiro. Essas pessoas que não têm outra opção se não mexer na cadeia de valor do setor financeiro são os challengers. Eles têm que fazer disrupção, têm que fazer inovação. Senão não sobrevivem, nem crescem, nem aparecem. Portanto, existe um conjunto de instituições que necessariamente precisam de provocar a disrupção. E são diferentes dos incumbentes, ok? Porque eu também faço muita investigação dentro de casa. Mas se não me darem nada, eu vivo bem nos próximos 30 anos. Se me darem e mexerem no meu queijo, eu não vivo. Depois, temos ali uma coisa que é, ao mesmo tempo que se falava em disrupção e evolução, surge o acidente. Eu não gosto de chamar-lhe o Covid, é o acidente, ok? Pronto, surge um acidente e a gente estava ali a fazer umas ondas de disrupção e de evolução e surge uma grande tempestade. E a gente não controla a tempestade. E, portanto, de repente temos as pessoas a passar para cima de plataformas digitais de uma forma não controlada. O efeito de um projeto que demoraria um ano para passarmos a ter videoconferências e ser executado numa grande instituição numa semana. A adoção do Zoom, a adoção do Teams. Por fim, esta coisa de sermos incumbentes e dinossauros tem o problema da rotação terrestre, que é, mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não queira, o mundo gira. E se a gente não seguir o seguimento, não seguirmos a rotação terrestre, vamos ficar fora de jogo. E, portanto, esse é o problema dos incumbentes versus challengers versus este grande acidente que estamos todos a sofrer. Um bocadinho sobre... e vou só transmitir algumas mensagens principais. Falámos muito da Amazon. Esta é a comparação entre a Amazon e a Alibaba. E, portanto, o que é que a gente percebe claramente? Para já, os números são enormes e é uma questão de escala. A Alibaba não faz melhor que a Amazon. Tem uma escala muito maior. Tem uma capacidade de atingir um público global superior à Amazon. E é impressionante, aquele rácio entre os dois valores. Portanto, atenção a tudo o que é global. E à digitalização. Depende de escala, muitas vezes. Segunda, no mundo digital as coisas nascem e morrem muito depressa. É uma chatice. Portanto, nesta tempestade, houve um conjunto de empresas que eram pequenas e de repente ficaram gigantes. A Zoom multiplicou os resultados. Este tipo de empresas, distribuição de comida, as que tinham os maiores crescimentos. Portanto, o mundo digital é tramado. Os ciclos são muito mais curtos e mais intensos. Por fim, aqui uma nota sobre a banca e sobre o setor financeiro. Com o tema da pandemia, de facto, houve pessoas que usavam uma combinação de balcões e acesso digital, tiveram e foram forçados, durante um período, a fazer acesso digital unicamente. E aquele decréscimo
do acesso combinado versus o digital only alterou-se durante a pandemia. Houve uma ligeira recessão e o que isto quer dizer é que é um comportamento que, apesar de ter sido potenciado pela questão da pandemia, tem agora uma pequena regressão com a abertura dos meios físicos, mas veio para ficar. E as plataformas vão ficar, ok? E, portanto, existe um conjunto de coisas que a gente pode sintetizar desta forma. O que mudou? A adoção do digital foi forçada, em parte, mas mudou. Viagens e reuniões, menos viagens, muito mais videoconferência. O emprego, mais automação e teletrabalho. A saúde, o incremento da telemedicina. A vida social mudou substancialmente. Até a parte da educação e de toda a educação à distância, portanto, a aprendizagem à distância também. Algumas coisas podem regredir parcialmente, mas com certeza, e têm efeitos brutais, não vão regredir. A questão do teletrabalho. E o teletrabalho, a gente pode nos parecer, é só uma questão, pronto, as pessoas deixam de ir ao escritório. Não, as pessoas deixam-se deslocar da forma como se deslocavam, deixam de consumir onde consumiam, deixam de comprar casas onde compravam, e, portanto, há um efeito de bola monumental. A título de exemplo, a SEC-PST tem uma equipa ainda com algumas dezenas de programadores numa ilha. De antes a concorrência éramos nós próprios, para contratar e reter esse talento. Atualmente não é assim. O trabalho remoto vem abrir a essas pessoas que trabalham em qualquer ponto do mundo. Negócio sobre plataformas digitais não veio e vai ficar. Globalização e desglobalização. Este é um tema interessante que é poucas vezes abordado. Que é globalização, toda a gente sabe o que é. Usarmos a Amazon, meios globais, as clouds. Agora, a incerteza da pandemia também nos trouxe a necessidade de, em alguns casos e em processos críticos, dizermos não, a gente tem que ter uma fábrica de máscaras em Portugal. Não quero estar dependente de um ciclo e de uma coisa que é vital para mim e que está longe e que eu não controlo. Portanto, ao mesmo tempo que se notou durante a pandemia um efeito de globalização pelas plataformas, também uma preocupação muito acentuada de o que é crítico, aquilo que eu tenho que manter perto de mim. Portanto, passou a ser visto como de uma outra forma. Coisas que também não vão voltar atrás, o comportamento social. Acredito que esta coisa da gente se cumprimentar com morrinhos, daqui a uns anos a gente não sabe porque é que passou bem para o morrinho e foi este efeito. E o lazer e os padrões de consumo vão variar também. Passando agora a uma coisa que, em vez de lhe chamar as oportunidades e as ameaças, eu chamei-lhe a oportunidade da ameaça, que é assim que a gente deve ver todas as ameaças. Porque todas as ameaças, elas não desaparecem porque a gente as considera ameaças. É melhor considerá-las uma oportunidade. Então vamos lá falar um bocadinho sobre isto. Contexto quente. Contexto quente e a pandemia. Temos tecnologia disponível, temos a agressividade dos novos agentes, portanto estamos a falar das Google, das Amazons, as Big Techs. A capacidade de investimento desses grandes gigantes. Por outro lado, sabemos que todos esses novos players têm dores, as dores dos novos agentes e da especialização que eles não têm relativamente à banca. E depois o acidente, que impôs a tal adoção do digital. Em termos daquilo que é o sentimento na indústria financeira e nos bancos, houve de facto uma redução da margem de intermediação financeira, há estabilidade cambial, os novos agentes financeiros, muitas vezes menos regulados, especialmente na área de pagamentos e trading, novos modelos de negócio com necessidades de capital muito mais leves, portanto, modelos mais ágeis, não carregam uma rede de 600 balcões no país, por exemplo. Mas todas estas ameaças são contrapostas por uma questão, que é a experiência e o conhecimento da complexidade das operações financeiras. E, de facto, todos estes nossos agentes, uma coisa que não querem fazer de certeza, e se falarem com uma fintech ou com uma big tech, não querem saber da complexidade de um processo de crédito documentário, não querem saber da contabilização disto, não querem saber de um conjunto de detalhes imensos da indústria financeira que para eles não é a área de valor acrescentado que eles se propõem fornecer.
E, portanto, está aí uma oportunidade para tudo o que são os agentes mais clássicos do setor financeiro, que têm esses processos montados e conhecem detêm esse know-how muito especializado. Por último, a gente às vezes pensa porque é que as coisas... houve já intervenções que falaram de... Não, o mais importante é a tecnologia. O mais importante é a experiência do cliente e tudo aquilo que tem a ver com a entrega de valor ao cliente e de serviço ao cliente. O mais importante é, sei lá, a compliance, com o anti-money laundering e todos esses aspectos. Eu diria que para ter sucesso em novos modelos de negócio, seja ele na área de pagamentos ou na área bancária, temos que conjugar aqueles 3 fatores. A evolução do mercado contém, de facto, o modelo de negócio que estamos a perseguir, as expectativas dos clientes, contém toda essa componente. Tem que haver business case, tem que se perceber qual é o valor acrescentado que traz aquilo. A tecnologia tem que ser capaz de fazer o enablement desse novo processo de negócio. E, por outro lado, a legislação não pode ser um obstáculo. Já vimos aí um slide do M-Pesa. O M-Pesa não teve sucesso em mais lado nenhum no mundo. Porquê é que teve sucesso naquela altura, naquele país? Porque houve um governo que decidiu que aquilo era para ser feito assim. E acabou com uma discussão muito simples, que era entre as telcos e os bancos, que se passava no resto do mundo. Portanto, quando alguém disse, olha, vai ter que ser assim porque eu é que mando, pronto, a coisa resolveu-se. Vamos a exemplos de coisas também que surgiram e que poderíamos pensar, mas porquê é que não teve sucesso? Porta-moedas eletrónico. Provavelmente nem a tecnologia, nem o modelo de negócio que estava por trás do porta-moedas eletrónico estavam conciliados. Portanto, aquelas duas vertentes, para mim, naquela altura, não estavam agarradas. Aquela coisa de eu ter que pôr os taxistas com um leitor de porta-moedas eletrónico, não sei o quê, não era a altura. E, portanto, não aconteceu. Outros exemplos a gente pode ir buscar porque é que as coisas acontecem lentas e acontecem nos sítios e não acontecem nos outros. É preciso ter em conta, muitas vezes há aquela perspectiva de copiar um modelo global e muitas vezes os bancos chegam ao pé de mim e dizem eu quero ter uma coisa como a N26. Eu digo, quantas contas abres por ano? Estamos a falar de bancos pequenos e ele diz, eu abro umas 1000 contas por ano. Queres mesmo ter um N26? Um onboarding fully digital, com os custos do onboarding fully digital? Isso vai ter business case? Tens dinheiro para investir nessa tecnologia? E até o pode querer, não por uma questão de onboarding digital e de captação de clientes, pode querer por uma questão de imagem, de inovação. Pronto, mas aí está o retorno. O da Box, quando foi lançado, isso também foi uma alteração de mentalidade na Caixa, eu trabalhei 10 anos com a Caixa e achei surpreendente quando eles lançaram o da Box desintegrado dos sistemas da Caixa. Aquilo estava ao lado. É uma alteração de paradigma. Aquilo, nos tempos em que eu estava com a Caixa, alguém teria levantado 50 objeções que aquilo não estava integrado com o Internet Banking e que não estava... Não. Pronto, serviu um propósito. Com certeza alguém saberá qual foi o retorno, mas serviu um propósito. E, portanto, é uma maneira diferente de ver as coisas, neste mundo acelerado em que estabelecemos um objetivo e fazemos conciliar coisas. Muito bem. Desafios do setor financeiro, então. Isto é uma súmula. Muita atenção ao global versus local. Soluções globais nem sempre se aplicam localmente, nem as locais se aplicam globalmente. Portanto, a adequação de modelos e ferramentas ao negócio que queremos impor. Sozinho versus ecossistema. Aqui a nossa visão é, havia um ditado que dizia, se queres ir rápido, vai sozinho, se queres chegar longe, vai acompanhado. Eu acho que neste momento, para ir rápido e para chegar longe, tem que ser acompanhado. E, portanto, é uma questão de ecossistemas. Especializado versus diferente. Muita atenção quando alguém diz que eu quero ser diferente. Isso, basta pôr um chapéu daqueles e ficamos diferentes. Ok? É melhor a gente procurar o que é que queremos atingir, porque é que queremos ser diferentes, e em vez de lhes chamar diferentes, chamamos-lhes especializados. E servimos um subset da população, como, por exemplo, as tais pessoas com as 2 doses de Covid, que ainda utilizam a caderneta da Caixa Geral de Depósitos. E tentamos. Depois há questões que se levantam. Muitas vezes a gente tem ideias em laboratório, e todas as empresas têm laboratórios, a SECPST também tem, e imagina algo
que é fazer a digitalização da caderneta, como era dado o exemplo. Será que há depois adoção? De facto, temos que fazer daquela forma. Eu lembro-me só um exemplo de quando como se cometem erros de tentar copiar modelos. Os primeiros aviões que se tentaram desenhar imitavam os pássaros. Vocês conhecem algum avião que dê às asas? Mas os primeiros eram. Portanto, muitas vezes não há que tentar replicar digitalmente um processo se ele já não faz sentido. Ok? Mas pronto, isto é uma à parte e é um exemplo de como muitas vezes a digitalização de um processo analógico não é o caminho, porque se calhar deixou já de fazer sentido. Pagamentos amanhã. Uma resenha daquilo que foi a evolução, ou seja, esta coisa da originação de operações financeiras em lojas de pagamentos, como por exemplo os pagamentos nos correios, ou em balcões franquizados dentro de supermercados, ou a angariação de crédito, não são coisas novas. Portanto, esta preocupação que a indústria financeira tem de como é que eu me vou posicionar perante as Big Techs e quando a originação das operações financeiras pode não ser minha, não é uma coisa nova. Agora, é uma coisa que está numa escala muito maior. E, portanto, passamos por todo um conjunto de processos de negócio que fizeram sentido ao longo das décadas e agora chegamos a uma altura que, de facto, a palavra é open, é ser aberto. O segredo é estar aberto a ter plataformas onde eu posso colocar os meus parceiros ou eu fazer parte de plataformas e de ecossistemas onde eu posso colocar os meus produtos. E ambos os cenários existem. Se esta conferência fosse no setor do retalho e da distribuição, a minha apresentação virava-se de cabeça para baixo e eu ia falar das vantagens das plataformas a posicionar os produtos da banca. Ok, o que é que nós temos? De facto, o surgimento e o cruzar de setores, portanto, a necessidade de ecossistemas onde o setor financeiro se cruza com o retalho e com a indústria, misturando, de facto, incumbentes e challengers, onde estão as instituições financeiras, as fintechs, os IT providers, os reguladores, os business enablers, e eu aqui nos business enablers gosto toda a gente que faz parte dos fluxos como Visa, Swifts, CIBs, portanto, que são business enablers no setor financeiro, para todos os efeitos. Do lado das novas possibilidades, de facto, PSD2, criptomoeda, parcelamentos e créditos ao consumo, cartões contactless, virtuais, wallets, pagamentos por link, métodos de autorização, biométricos por app, Near Field Communication Payments, inteligência artificial e dados. Não vou falar de dados, acho crítico passarmos a utilizar dados e inteligência artificial, é uma coisa, mas é um chavão, não vou falar disso. Ficam só com a noção que, do ponto de vista até da SEC-PST, temos um investimento bastante grande, porque achamos que essa é uma das chaves que tem que ser explorada para a adequação dos modelos de negócio. Pronto, em termos mais concretos, o que é que são exemplos, e também aqui com a nossa colaboração, existe um pequeno banco em Portugal que, por estabelecer e fornecer a um parceiro um hub de pagamentos, melhorou os seus resultados num fator de 2 dígitos. Ou seja, uma parte substancial dos seus resultados passou a ser feito só porque passou a fazer uma operação que não é assim tão tradicional. Não é retalho, não é trade finance. Não. É só estabelecer uma parceria e disponibilizou um hub de pagamentos a um parceiro. E isso fez com que esse pequeno banco, com algumas dificuldades em uma afirmação mais tradicional, chegasse a uma percentagem bastante relevante dos seus resultados só com essa parceria. E, portanto, aqui todo aquele aspecto de darmos aos parceiros a possibilidade deles fazerem pagamentos de uma forma simples. Uma segunda visão um bocadinho mais abrangente, e estamos na ótica, portanto, de como é que o setor financeiro, incluindo os challengers, startups, fintechs, etc., como é que se pode portanto, diferenciar no futuro neste mundo de transformação digital. Ser ele próprio um enabler, o setor financeiro, de o pequeno comércio, que
tem dificuldades em ter meios técnicos para montar uma loja online. Muitas vezes a conjugação da loja online com a loja física é o ideal. Eu, por exemplo, só compro em loja, é raro comprar na Amazon, mas compro imenso online. Compro em lojas de especialidade e muitas vezes faço questão de fazer a seleção online e depois, como são coisas de especialidade, gosto de ir ao local físico porque muitas vezes a compatibilidade técnica não é aquela, não a consigo verificar em online. E chateia-me profundamente o processo de devolução. Mesmo que seja simples, todos eles já me mandam, mas a minha principal preocupação é não ter que devolver, porque é uma seca ir aos correios e devolver ou pedir para recolherem no escritório ou o que seja. Depois, haver flexibilidade, ou seja, numa ótica das instituições financeiras, haver flexibilidade para, durante o processo de pagamento, proporcionar logo aos seus parceiros alternativas, parcelamentos, taxas bonificadas, o que seja. Portanto, poder parcelar o pagamento, poder fazer concessão de crédito no momento. Portanto, outra maneira de poder fazer cross-selling, ou seja, o pequeno comércio ou a superfície em causa é especializada e a própria instituição financeira ser um veículo de cross-selling, ser um veículo também de fidelização, portanto, dar meios a essas, ou seja, estamos a ver aqui a instituição financeira a entrar num papel também de ser um provider de alguma tecnologia e de algumas coisas que tem dentro de casa e a conceder isso aos seus parceiros. Obviamente podemos ver isto ao contrário, que é os ecossistemas posicionarem os produtos e aí, portanto, a parte do setor financeiro entrar só como disponibilizando produtos para serem postos na prateleira. Pronto, por fim, o amanhã será diferente, com certeza. Já falámos aqui de interação por voz. As minhas conversas com a Siri acabam sempre numa coisa que depois vocês vão conseguir traduzir, que é PQP. E agarrar no telemóvel e fazer aquilo à mão. Ou seja, é aqueles casos, eu acredito piamente que no futuro a interação por voz vai ser importantíssima. A tecnologia ainda não o permite com muita. E, portanto, eu quando começo a fazer a interação por voz, seja no carro ou na Siri, aquilo acaba sempre da mesma maneira. E a Siri ia dizer, por favor, não utilize essa linguagem comigo. Pronto. Pronto. A questão, há aqui uma ideia interessante e vou fechar com esta. E depois aquela questão das pessoas, dos dados e da tecnologia, ou seja, isto da transformação assenta em pessoas e assenta em culturas. Mas vou só falar de uma que é uma ideia mais interessante. Atualmente fala-se muito em a empresa conhecer o cliente. E eu vou-vos dizer que seria interessante o cliente conhecer a empresa. Ou seja, numa altura em que as IAs, ou seja, o nosso smartphone tem uma IA, tem uma inteligência artificial, tem a capacidade para descarregar todo um catálogo de produtos. Pode ser num restaurante. E sabe que eu sofro de diabetes, que não posso comer sal. E aquilo, em vez de ser o restaurante a conhecer-me, sou eu a conhecer o restaurante. A IA puxa o menu todo e diz assim, olha, já analisei isto tudo e tu tens estes 3 pratos que podes comer. Os outros não podes. É o paradigma invertido. E, portanto, eu acredito que isso também vai fazer parte do futuro. Ou seja, eu não vou à Amazon procurar e a Amazon não me conhece. Não, eu descarrego o catálogo da Amazon, aí é um bocadinho difícil. Descarrego o catálogo da Amazon e a minha IA, que me conhece, eu até tenho alguma reserva em dar dados. Eu não tenho, porque estou-me a borrifar. Mas poderia ter, faz essa seleção prévia. E acho que isso também vai fazer parte do futuro. IAs de pessoas a falarem com IAs de plataformas, de empresas, etc. Pronto, e acho que fechei. É isto. Pronto.